Escolhidos do mais tradicional. Tudo bem com vocês, pessoal? Vem comigo para o conteúdo de hoje, dia 17 de janeiro de 2023. Temos aqui algumas informações para passar para vocês, né? Vamos falar hoje sobre diversos assuntos. Vamos falar hoje sobre obras e reformas no estádio Newton Santos. Vamos falar também sobre detalhes, alguns detalhes ali, né, mais minuciosos sobre a instalação do gramado sintético no estádio Newton Santos. Vamos falar também sobre a resposta do diretor Tairo Arruda, né, sobre aquela declaração infeliz, né, do jornalista PVC. Vamos falar também sobre uma matéria do jornalista Carlos Eduardo Sangeneto sobre o planejamento do Botafogo para esse ano de 2023. Então, vamos falar sobre esses assuntos, mas eu quero falar com você agora, né, que chegou aqui nesse canal, não conhecia o canal, deve estar perguntando quem é esse cara. Bom, esse aqui é o canal do Talo, um canal que só fala de Botafogo, né, um canal que foi criado para trazer informações, atualizações de tudo que acontece no Botafogo, né, e com muitas também opiniões, né, o que não pode faltar. Então, já vou te fazer aquele convite, que se você gostar do conteúdo do canal, já se inscreve, tá? Porque isso é muito importante. Assim você estará ajudando o canal a crescer e também estará, né, tendo acesso a todos os nossos vídeos e conteúdo, né? Quando você abrir o YouTube, você terá uma recomendação dos vídeos que forem sendo lançados aqui no canal. Então, vamos para o conteúdo, vamos falar de Botafogo, porque isso é o que interessa. Vamos falar também sobre algumas coisas aqui que pode ser a dúvida de muitos, né? Eu pesquisei hoje sobre a janela de transferência e muitos estão perguntando quando que fecha a janela de transferências. Bom, a janela de transferências para contratações fecha dia 4 de abril. Então, temos aí quase 3 meses ainda, né, para o Botafogo, né, agir no mercado para trazer jogadores, para contratar jogadores, seja por empréstimo ou, né, por compra, seja qual for a forma de contratação. Então, a gente não precisa se desesperar. Se até o momento ainda não veio todos os jogadores que precisam vir, né, para aquelas posições mais carentes do elenco. A gente precisa de um ponta direita ainda, a gente precisa de um lateral direito, a gente ainda precisa de um centroavante para fazer ali a sombra, né, do Tiquinho. Então, ainda temos esse tempo e eu tenho certeza, eu não me desespero sobre isso, que até lá esses jogadores vão vir. E aí, o Botafogo vai iniciar na Copa Sul-Americana na fase de grupos, né, do dia 5 de abril. E na Copa do Brasil, que é quando começa um pouco antes, o Botafogo vai começar na primeira fase. E aí a Copa do Brasil começa, os dias são os seguintes, dia 21, 22, 23 e 28 de fevereiro. E em março, no dia 1º e dia 2 de março. Então, a data exata, né, do dia, a gente ainda não tem informação, ainda vai ser feito esse sorteio, mas os dias, né, são esses entre o final de fevereiro e o início de março. O jornalista Carlos Eduardo Sangeneto, ele entrou em contato, né, com a SAF Botafogo, e aí ele fez algumas perguntas, né, sobre planejamentos e tudo, né, para esse ano agora, e ele teve, né, uma resposta. Falou ali de contratações, né, falou que o Botafogo ele não está excluído de se tornar o top 5 ainda nesse ano de 2023 em termos de contratações e time, né? O Botafogo ainda vai ter um investimento, mais um aporte esse ano de 100 milhões, né? E também tem ali a questão dos patrocínios, né? O Botafogo já fechou com a Parimet por 2 anos, vai receber também esse valor de patrocínio. O Botafogo quer fechar com uma outra empresa, né, para estampar a marca na parte de trás da camisa.
E aí o Botafogo quer fechar para esse ano de 2023 40 milhões em termos de patrocínio. Com a Parimet são 2 anos, 55 milhões, né? Que nesse ano de 2023 é a metade, então 27 milhões e meio. Então, o Botafogo está procurando aí mais uma empresa para fechar, né, patrocínios para que complete 40 milhões, ou seja, mais 13 milhões aí em patrocínios. E aí eu vou ler aqui, né, o que o Botafogo diz em relação a isso, a esse jornalista Carlos Eduardo Sangeneto. Eu particularmente gostei muito dessa matéria. Ela diz o seguinte: você certamente pensou, leu ou ouviu nesta virada de 2022 para 2023 que o Botafogo iria segurar os cofres e não fazer grandes investimentos no time profissional para a temporada. E o sentimento é natural, já que o clube teve problemas no fluxo de caixa no fim do ano passado. Não movimentou tanto o mercado de transferências como nas últimas janelas até então. E tem a parte estrutural como uma das prioridades para os próximos meses. Exposto a isso, o boletim do CE, que é o Carlos Eduardo, né, foi consultar algumas fontes da SAF alvinegra para saber se a expectativa está alinhada ou desarranjada com os torcedores alvinegros. Qualquer rumor em relação à falta de recursos foi sumariamente desconsiderado e tratado como um absurdo completo. A diretoria do Botafogo traça como objetivo perseguir e permanecer no nível de investimento dos 5 primeiros clubes da Série A no Brasileirão. Mas também tem a preocupação de que a parte mais ansiosa dos botafoguenses entenda que gastar no nível de Flamengo e Palmeiras, por exemplo, ainda está muito distante. Trata-se de um processo gradativo. E aí, né, ele diz também, se tem alguém que ache isso, vai se decepcionar. Disse uma importante liderança à coluna do Fogonete. Com os pés no chão, o Botafogo garante estar despreocupado para a montagem do elenco para 2023. E mais, ainda espera qualificar o plantel após a chegada dos jogadores contratados no ano passado. Foram 21 reforços que se apresentaram no estádio Newton Santos. E aí, né, o Botafogo diz: estamos muito tranquilos para montar um ótimo elenco esse ano. Sobre possíveis turbulências no caminho, o Botafogo acredita que os acordos firmados para a temporada, como a chegada da Parimat e a Reebok, fornecedora de uniformes, e demais compromissos vão permitir uma saúde financeira que assegure a manutenção do projeto e a consequente evolução do Glorioso esportivamente, alcançando resultados melhores nas competições. Em 2023, né, nesse ano, serão 4: Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Bom, falando aí, né, da grama sintética, ontem, segunda-feira, o Botafogo começou a reforma no gramado do estádio Newton Santos. A expectativa inicial é de que a grama sintética esteja pronta para uso em até 60 dias e pronto para receber os jogos do time, né, no primeiro semestre. A Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Essa mudança não é a única que acontecerá no estádio. Apesar de não terem começado ainda, as obras do gramado do campo anexo acontecerão em breve. Os materiais já têm data para chegar ao Brasil e, portanto, as reformas poderão ter início, trocando apenas a grama natural pela artificial. Assim, haverá, né, um campo de tamanho oficial no anexo. Ele poderá receber até 5 sessões de treinamentos diários. Por conta disso, as categorias de base devem levar seus treinamentos para o local e fazer do Newton Santos, né, a sua casa de treinamentos. Mas não é só o gramado. Além do gramado, o Botafogo tem outros planos para o estádio. Reformas e limpeza da cobertura estão previstas. É um trabalho longo, mas já começou. Aí vai ter o conserto das calhas e outros detalhes.
E aí, pessoal, falando mais um pouco, né, sobre o gramado sintético no estádio Newton Santos, o Botafogo fechou uma parceria com uma empresa chamada Total Grass, né? Foi uma parceria para esse projeto, né, de colocação do gramado. E aí, a previsão de conclusão são de 2 meses, né, 60 dias. E a estreia do Botafogo com o gramado sintético, né, jogando já num jogo oficial para a Sul-Americana de 2023. Lembra que eu falei no início do vídeo, quando o Botafogo começa na Copa Sul-Americana, dia 5 de abril. E aí o diretor de operações da SAF diz o seguinte: após um processo de redefinição estratégica para os próximos anos, a SAF optou pela grama sintética da empresa Field Turf, líder global no segmento, que desenvolve e fornece materiais com alto padrão de qualidade, durabilidade e segurança. Os demais componentes que complementarão o sistema aplicado serão importados de Portugal e da Holanda. Quando olhamos para o estádio Newton Santos, pensamos em 4 pontos fundamentais para a instalação do gramado sintético. A primeira seria a jogabilidade, ou seja, precisa ser um trabalho perfeito para jogar futebol. A segunda seria o conforto, que fosse o mais parecido possível com o gramado natural. A terceira seria a possibilidade de suportar as cargas referentes aos grandes eventos que acontecerão aqui. A quarta seria a possibilidade de um gramado sintético ter tendência para subir a temperatura. Não só o sistema que compõe o gramado, mas também o sistema de irrigação precisa estar preparado para diminuir essa temperatura. Então foi isso que planejamos, né? Disse ali o diretor de operações da SAF do Botafogo, Alexandre Costa. E aí, fechando, né, esse vídeo de hoje com essa coisa linda, né, que o Taro Arruda nos proporcionou, que o PVC mereceu. Olha, gostei muito dessa resposta do Taro Arruda e eu concordo plenamente com tudo. É claro que a gente não vai fechar os olhos, né, para as coisas que a gente vê que, decisões, né, que a gente não concordar muito, né, coisas que a gente vê que não foram boas, né, no nosso modo de ver de torcedor, a gente vai estar falando aqui, criticar quando precisar criticar, mas a gente não pode fechar os olhos, né, para tudo de bom que tem sido feito e já foi feito e será feito no Botafogo. Então não sejamos míopes, como diz o nosso diretor executivo do futebol do Botafogo, Taro Arruda. E para finalizar, né, o vídeo de hoje, vou falar aqui sobre a... Bom, eu não vou usar a expressão que me veio aqui na cabeça, mas vamos falar de uma forma um pouco mais amena. Sobre o tapa sem mão que o diretor executivo do Botafogo deu no PVC, né, diante da declaração que o PVC deu, falando lá sobre a SAF Botafogo, né, ele falou ali algumas coisas, que o Botafogo tem oferecido mais problemas do que soluções. Vamos falar um pouco sobre isso aqui agora. E aí o Taro Arruda, ele listou algumas das mudanças do Botafogo em relação ao ano passado. Disse que o clube vai solucionar os problemas. E aí o Tairo diz o seguinte: segundo o PVC, o clube tem que estar perfeito para poder comemorar aniversário de um ano de SAF. Em uma matéria para lá de enviesada, foca em problemas cotidianos em detrimento às grandes conquistas do ano. Já que ele não pesquisou, vamos lembrá-lo. Reformulação completa do futebol, melhorias estruturais e início de intervenção profunda no Newton Santos, pagamento de mais de 100 milhões de dívidas do clube, reestruturação administrativa, maior patrocínio da história do clube e terceiro maior do país, dobramos o número de sócios torcedores, fomos escolhidos para a volta da Reebok no futebol, plano de carreira, plano de saúde e plano de metas para todos os funcionários, implementação de ferramentas de governança corporativa e compliance. Problemas? Temos muito e vamos solucioná-los.
mas não seja míope para as vitórias também. Nesse aniversário, nossos parabéns para o seu profissionalismo. Pelo visto, a reconstrução do Botafogo te incomoda, mas isso só nos motiva a construir um clube cada vez mais forte. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Tchau, pessoal. Fui.